Olá, gente. Esse é o exercício que ficou para a gente resolver na aula. E assim, vamos observar o seguinte: ele fala, os dados obtidos de uma fermentação descontínua estão ilustrados na tabela abaixo. Determine a forma linear do modelo matemático de Monod, demonstrando graficamente os coeficientes linear e angular. Pede também os parâmetros cinéticos Ks e μ máximo, tá? Vamos seguir lá para a planilha que lá a gente consegue resolver todo o problema. Chegando aqui aos nossos dados, o que a gente pode observar é o seguinte: com todas as concentrações dadas e também a nossa taxa, o dx/dt, a gente consegue calcular o μ, 1 sobre s e, consequentemente, o 1 sobre μ. Só para ficar claro, esse primeiro gráfico da taxa específica de crescimento, a gente consegue determinar ele plotando o μ em função do S. Então, antes de seguir para a parte de linearização propriamente dita, vamos calcular isso aqui e observar se o gráfico apresenta esse comportamento. Primeira questão, primeira situação que a gente tem é observar aqui quais são as equações que tem disponível, a gente já desenvolveu isso ao longo das aulas, e observe o seguinte: dx/dt é igual a todo esse termo vezes o nosso x. E então, com esse dx/dt igual a μ vezes x, a gente pode isolar para o valor de μ e chegar simplesmente aqui, que esse termo, que é o nosso μ, a gente iguala dx/dt dividido por x. Então, dx/dt dividido por x. Isso para todos os valores. Vou copiar aqui até o final. Então, a gente tem determinado o nosso μ, beleza? Tranquilo? Vamos para a parte seguinte. O outro gráfico, a outra parte do gráfico, precisa do 1 sobre s. Então, 1 dividido pelo valor de s que já é dado no problema. Também, rápido, a gente chega aqui e determina 1 sobre s. 1 sobre μ, na sequência também aqui, dividido fica desse modo. Então, com isso, a gente fecha a primeira etapa, todos os cálculos que são possíveis. E, como a gente falou, acredito ser viável mostrar como fica o gráfico de μ em função de s. Eu inseri aqui um outro ponto para facilitar quando a gente for criar aqui o gráfico. Deixa eu tirar esse. O gráfico no eixo x contendo s e no eixo y contendo o μ, para a gente ver se realmente o gráfico está dessa forma, selecionando os dados. Isso você pode usar Excel, WPS, OpenOffice, qualquer planilha, vai ser bem similar. Tá? Tem algumas particularidades, mas no geral vai ser bem similar. Veja que o comportamento, do jeito que ele aparece aqui, é similar. Claro que tem particularidades, tem alguma variação da curva, mas isso aqui é um ajuste não linear, é simplesmente para a gente observar o comportamento. Mas veja que ele começa com um determinado acréscimo e depois tem uma tendência a se tornar mais linear. Ele chega no seu limite máximo. Tá? No final do processo, ele tende a permanecer constante. Lembrando que aqui a gente só ligou os pontos, não fez nenhum ajuste no gráfico, não fez nenhum ajuste a nenhum modelo, que claro, se fizesse, chegaria a esse ponto. Isso só para ficar marcado aqui a construção desse gráfico. Vamos para a etapa seguinte, que seria a linearização desse gráfico para ficar do jeito que aparece no modelo de Monod, aqui linearizado, no qual a gente tem a inclinação da reta como Ks sobre μ máximo, né, aqui, e também o coeficiente linear como 1 sobre μ máximo. Veja que quando a gente tiver a equação, já tem como determinar o μ máximo, porque vai ser o segundo termo, ax mais b ou a mais bx, tratando como ax mais b, o ponto onde ele toca a reta vai ser exatamente o ponto, lá o Ks, aproximando o Ks para zero, é o ponto onde a gente encontra o valor 1 sobre μ máximo. E com isso é possível determinar o valor de μ máximo.
Então vamos seguindo aqui. Esse gráfico 1 sobre μ em função de 1 sobre s. 1 sobre s eixo x, 1 sobre μ eixo y. Inserir gráfico da mesma forma. Esse eu vou deixar só com os pontos, já que a gente vai fazer o ajuste para ver linear. Então, observe só, esses são os pontos. Esses são os pontos que a gente conseguiu pegar aqui do nosso problema e a gente analisa o seguinte. Eu vou adicionar uma linha de tendência, lembrando que esse gráfico é linear. Então, a linha de tendência que a gente precisa colocar aqui é uma linha de tendência linear. Tá? Exibir a equação no gráfico, já temos ali a primeira equação, e exibir o valor de r². Com essa equação disponível, a gente vê o seguinte, vou colocar aqui y igual a ax mais b. Tá? Quem seria o nosso A e quem seria o nosso B? O A, 13,944 e o B, 1,1582. Esse 1,1582 é o nosso 1 sobre μ. Então, nesse caso, eu já posso pegar aqui, se 1 sobre μ é 1,1582, 1 sobre 1,1582 seria o nosso μ. Então, está determinado aqui o nosso μ máximo para essa situação. Aí, pense o seguinte, o A, de acordo com a equação, como ele aparece aqui, seria Ks sobre μ máximo. Então, Ks sobre μ máximo é igual a 13,944. Nesse caso, quem seria o nosso Ks? Pensando dessa forma aqui, Ks sobre μ máximo igual a 13,944. Nesse caso, a gente já conhece o μ máximo, então o Ks seria igual a 13,94 vezes μ máximo. Ok? É só a gente agora calcular, pegar esse valor vezes o que a gente encontrou de μ máximo que está aqui. Então, Ks, de acordo com essa nossa equação, 12,04. Beleza? Lembrando que Ks tem a mesma unidade do S, né, que está lá no eixo. Então, a gente olha lá nos dados que foram fornecidos, grama por litro, e aí ele aparece aqui também, grama por litro. O μ máximo 0,863. Esses são os dois valores que a gente tem para essa primeira situação. Bem simples e bem direto. Só que eu chamo a atenção para o seguinte, quando a gente volta aqui aos dados, ele começa a contar a partir do tempo zero. Isso é uma coisa que é bastante discutida, inclusive, sobre se é necessário colocar o resultado a partir do ponto zero ou se coloca a partir do ponto seguinte. E por que tem isso? Um modelo linearizado a gente usa considerando que está em uma espécie de estado estacionário. E quando começa as medições no ponto zero, ele ainda não está no estado estacionário. E aí você pode pensar, mas qual seria a diferença disso? Pegar um ponto que está no estado estacionário ou outro que não está no estado estacionário. Vamos atentar para os valores aqui. Tem aqui a equação e tem o r². A gente conseguiu obter os valores, os nossos resultados estão aqui. Tá? Vou deixar só marcado para a gente ter o seguinte. Vamos agora construir um novo gráfico sem o primeiro ponto. Vou pegar aqui os dados sem incluir o primeiro e vou inserir o gráfico novamente na nossa dispersão XY. Está feito aqui o gráfico. Coloquei ele aqui para baixo para a gente conseguir analisar bem. Veja o seguinte, se eu fizer aqui a linha de tendência, colocar para a gente pegar a equação da reta, mesma coisa, exibir a equação,
e o valor de r quadrado. Com isso aparecendo, eu tenho aqui a minha equação, nova equação, y igual a 13,866 e mais 1,1784. R quadrado 0,9997 contra 0,9992 do caso anterior. Perceberam a diferença que aparece aqui? Com essa... E o que muda dos dados na prática? Nada. A gente usou o modelo, mas simplesmente descartou um dado inicial que seria de um estado de transição ainda, sem estar no estado estacionário. Então vamos olhar aqui. Para esse caso, o A seria 13,866. O nosso B ficaria agora 1,1784. E quem é o B? Como a gente viu no anterior, é 1 sobre μ. Nesse caso, para pegar o valor de μ, o nosso μ máximo, 1,1784. Mantendo aqui da mesma forma, vamos pensar, o nosso μ máximo, 0,8486 agora, um valor um pouco diferente daquele. O KS vai ser 13,944 vezes o μ máximo para o caso anterior e 13,866 vezes o μ máximo para esse caso. Então vamos colocar aqui o valor que a gente encontrou na equação vezes o valor obtido do μ máximo, que é esse aqui. Então, a gente tem 11,766 gramas por litro para o KS e o nosso μ máximo 0,8486. Olha que interessante. A gente simplesmente analisou um problema e encontrou dois resultados diferentes, completamente diferentes. Se a gente for pensar assim, eu tenho 12 gramas por litro e aqui eu tenho 11. Vou deixar com duas casas apenas aqui para facilitar o que a gente consegue enxergar. A cada litro é uma diferença, vou colocar aqui, só para se ter uma ideia, dá uma diferença 0,27 gramas por litro. E isso pode fazer algum efeito, pode ter alguma diferença no nosso processo. E por que fica essa questão e por que isso também não é tão discutido? É um tanto complicado pensar no início de um processo, então, na prática, o que é feito assim nas indústrias, nos processamentos, é que esse ponto é desprezado. Sempre o ponto que é considerado o estado estacionário, onde ele tem uma pequena transição ali, esse ponto é eliminado, porque, veja a diferença aqui, todos os outros pontos permanecem linear, menos esse primeiro, que é justamente a transição. Já quando a gente elimina ele, o gráfico se torna muito mais linear, veja aqui pelo R quadrado, praticamente 1, 0,9997. Esse dado aqui, esse modelo também se ajusta, o primeiro? Sim, porém o ajuste desse outro aqui é bem melhor. Então, preste bem atenção a isso. Matematicamente, isso pode não fazer nenhum sentido, porque você está excluindo dados que normalmente fazem parte do experimento. Mas fisicamente, na prática, no real, assim, isso é obrigatório, posso dizer até assim, obrigatório fazer para que o ajuste fique melhor. Então, nesse caso, o modelo linearizado de Monod, o resultado oficial, o resultado padrão, seria esse aqui. Acredito que isso se torne uma certa surpresa, porque por todos os procedimentos que a gente segue, manda usar todos os dados. Mas, claro, uma análise mais aprofundada exige que a gente pense um pouco mais sobre isso e chegue nessa situação. Espero que tenha ficado claro, que tenha dado para entender, e para esse exercício era isso que eu queria mostrar.